Mas a grande verdade é que, assim, nós somos hipnotizados todos os dias. A única diferença é que quem conhece a hipnose permite ou não permite ser hipnotizado por alguém. Quem não conhece acaba sendo hipnotizado sem perceber. Faz sentido total isso. Eita caralho, eu tô sendo hipnotizado aqui. Roy Hunters. O podcast oficial dos cientistas do marketing digital. Roy Hunters. Neste episódio, Denner, Guilherme e Rômulo conversam com Cameli Rabelo, co-founder da Escola Exchange, a maior aceleradora de vendas do Brasil. Essa conversa aborda a formação e gestão de times de venda para alta performance e discute as perspectivas da área na V4 Company e no Brasil. Nosso papo vai ser sobre vendas, como formar e gerir times de vendas de alta performance. E para isso, a gente tem hoje dois convidados, mas o mais importante vai ser aqui a Cameli, né? Então, Cameli, por favor, pode se apresentar. Depois aí a gente fala do Rômulo, que vocês já conhecem, mas por favor. Eu gosto que o bullying faz parte do fit cultural da empresa, né? Com certeza. Primeiro, obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar de um tema que eu curto tanto, né? Que é vendas e gestão e liderança de times de vendas. Me apresentando um pouco para quem não me conhece, eu sou Cameli Rabelo, atuo há 14 anos na área comercial, com times de canais e inside sales. Comecei minha carreira como SDR. De vez em quando eu sofro um bullying em eventos quando eu encontro o Rui da MeTime falando que eu sou a SDR mais antiga do Brasil. E fiz a minha transição de carreira agora, como fui diretora comercial na OMI e agora co-founder da Exchange. O lance aqui, Cameli, a gente começou a gravar esse podcast, falar muito de tráfego, é Roy Hunters o nome, podcast cientista do marketing. Antes a gente começou a falar bastante de tráfego, a galera que nos escuta é muito o cara que gere o marketing, né, dos clientes e tudo mais. Campanhas. Que é muito foco em campanha, em tráfego, como tu mais ou menos sabe. Por que a gente acha que esse tópico é importante? Um pouco que a gente estava conversando ali fora. Muitas vezes o cara vai lá fazer campanha pro cliente, gera um monte de lead, mas o cliente não converte esse lead em vendas. Então a gente acredita que é importante que todo profissional de marketing tenha um bom pezinho na estratégia, na gestão, na liderança de vendas. Por isso que a gente acha tão importante ter você aqui trazendo esse assunto pra gente, e o Rômulo aqui, que é o nosso cara de vendas da V4. E até tu falou um pouco ali antes, que eu acho que é legal pra começar, dessa diferença entre a gestão comercial e a liderança comercial, e como que tu acha que isso se conecta com o cientista do marketing, com o CMO, com o head de marketing de uma empresa? É legal essa pergunta, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Tem muita gente que me pergunta se o profissional na posição de líder de vendas, né, de head de vendas, ele tem que ter habilidades mais voltadas para gestão ou mais voltadas para liderança. E é sempre uma briga boa, inclusive entre eu e meu sócio, né? Porque eu sou totalmente focada em liderança, ele totalmente focado em gestão. Acho que não existe uma resposta certa ou errada, não tem uma bala de prata, mas na minha visão, se o cara quer entender qual é o papel dele como head de vendas, ele deveria assistir aquele filme Moneyball. Pra mim, o head de vendas é o Brad Pitt. Ele precisa de dados o tempo inteiro pra tomada de decisão, óbvio. Mas ele não precisa ser o cara que fica com fone de ouvido e 3 telas de computador atrás de uma planilha. Ele tem que ser a pessoa que toca o bumbo. Um head de vendas, ele tem que ser uma pessoa de people, ele tem que ser uma pessoa, ele tem que ser o coach do time, ele tem que ser um treinador, ele tem que ser alguém com legitimidade comercial, alguém que faça muito bem o que ele lidera uma equipe para fazer, né? Mas sem tirar o olho das métricas que ele precisa olhar o tempo inteiro. E aí que eu falo que para um líder de vendas, ele precisa ter um braço direito e um braço esquerdo. O braço direito se chama Sales Ops e o braço esquerdo Sales Enablement. Ele tem que estar o tempo inteiro focado em capacitação e tomada de decisão em cima de números. Eu ia entrar nessa questão, Cameli, porque nós aqui na V4 a gente cresceu a nossa área de vendas muito pelo que o Denner começou a fazer lá. Ele começou literalmente na cozinha da mãe dele lá, ligando, prospectando ativamente no braço, assim, para empresas que ele conhecia ou de conhecidos e tudo mais. Então, assim, a gente não pegou aquele livrinho, sei lá, não pegou receita previsível e fez aquele playbook certinho. A gente foi aprendendo com os nossos erros. E então, por exemplo, uma área de Sales Enablement ou de Sales Ops, isso aqui ainda não existe dentro da V4. Mas se tu for olhar o que a área de Sales Ops ou a pessoa de Sales Ops faz, a gente acaba fazendo aqui, sabe? Mas meio que tá dentro do guarda-chuva do cara que também, sei lá, cria lista, do cara que também faz one-on-one. Então, assim, na tua visão, tu enxerga que isso é indispensável, a gente ter essas áreas, ter os responsáveis, a pessoa
pessoa de treinamento, a pessoa que vai realmente olhar só os dados? Qual que é a tua visão? Até só para completar aqui, acho que pra galera que tá nos ouvindo, tem essa diferença entre, a gente separa aqui na V4, entre o time de vendas inbound, que lida com a demanda de marketing que a gente gera, que a galera que nos escuta aqui é muito esse gerador dessa demanda, e a tua escola é mais dessa demanda do outbound que a gente fala, de ir atrás e ser o próprio gerador da demanda. Até tu estava comentando que muitas vezes na tua experiência o marketing é super apartado das vendas, o que aqui já é meio contrário, porque é o nosso principal gerador de demanda, né? Então tem essas distinções aí que são importantes. Na verdade, eu tive essa dúvida quando eu comecei a escalar o time de vendas, eu também tive essa dúvida, né? Qual é o momento, primeiro, eu preciso ter, e segundo, qual é o momento ideal para ter essas figuras, né? Porque não parece fazer muito sentido, e de fato não faz sentido você contratar uma pessoa de Sales Enablement, um Sales Ops, quando você tem um time, sei lá, de 3, 4 pessoas. O próprio gestor, ele tem que fazer esse papel. Ele só não pode deixar de fazer. E aí, quando eu fiquei com essa mega interrogação, né, de devo ter, e se eu devo ter, em que momento? Eu não vou lembrar agora qual foi o episódio que eu ouvi, mas foi um podcast salvando vidas, né? Eu ouvi um podcast com alguém que falou exatamente sobre o tema Sales Ops. E uma frase dele ficou na minha cabeça que foi: se você tem 10 vendedores, você já tá atrasado pra ter um Sales Ops. E eu estava atrasada. Na época, eu tinha um time com 14 pessoas. Eu cheguei a liderar 134 pessoas. O que é um Sales Ops, pra quem tá nos ouvindo e não sabe? O Sales Ops, ele, na minha visão, ele é o braço direito do head de vendas em tudo que tange dados, tudo que tange métricas. Então, por exemplo, pensa no oráculo. Ele é o oráculo, assim, você não pode tomar nenhuma decisão sem que ele te apoie nessa cara tomada. de BI. Exatamente. Eu acho que você tem vários níveis ali de entrega de um Sales Ops. Você vai ter imagina uma equipe pequena que contrata um estagiário para fazer esse papel. Muito provavelmente, ele só vai ser um gerador de dados num primeiro momento. Porque ele não conhece tão bem a operação de vendas, ele não consegue gerar insights a partir daquilo ali. Então, o que ele faz é gerar o dado. O head tem o conhecimento estratégico, ele precisa analisar um dado e ele vai encomendar para essa figura, que num primeiro momento normalmente é alguém que só gera o dado. Aí você tem um segundo nível que você consegue ter alguém que gera o dado e consegue gerar aquele telão que você tem ali. E você tem um terceiro nível, que é o cara que não só sabe gerar o dado, mas ele já tá no estado que ele não precisa, ele tem alguém pra fazer isso, ele gera o dado, ele gera o telão e ele traz insight. Ele pensa junto com o head de vendas. Então, esse é o Sales Ops. Esse é o Sales Ops. Aí que tá. É tipo o nosso cara de BI. Exato. É tipo mas é mais avançado, né? O nosso cara de BI, ele não manja tanto de vendas, por exemplo. É porque o nosso cara de BI, ele atende é o outras segundo áreas. nível. É que ele atende outras áreas. Não, tudo bem. A gente precisaria de no caso, o Neves ali, né? Que é o cara que a gente tá falando. Focado A gente precisaria de um Neves de vendas. Exatamente. Mas foi o que ela comentou, que começar com um cara estagiário é o que eu fiz agora. Eu puxei o Fabrício pra perto de mim. O Fabrício é um cara que manja da programação que o Marlon fez no nosso lab, de BI, só que ele não é o cara que pensa vendas. Então a cabeça sou eu e ele vai lá e mete a mão. Então a gente tá nessa troca. Mas dá pra evoluir. Já Exato, ele consegue pensar. E eu até vendi isso pra ele. Falei, cara, a gente vai começar aqui a pilotar, fazer um teste de uma área de Sales Ops. Dá uma pesquisada. Aí ele ficou super empolgado porque é um desafio novo e tudo mais. Porque assim, a gente já faz isso, a gente já analisa. É o nosso core analisar dados desde antes de existir a nossa equipe de vendas. Então isso já sempre existiu, mas não está, digamos assim, organizado como uma prioridade de uma pessoa específica, sabe? Porque meio que pra gente é mais simples. A gente já tem BI desde o dia 1, né? Desde que começou a gente tem BI de vendas. Tem BI de vendas antes de ter BI de CS. Então assim, a gente já acompanha na métrica, mas obviamente que se tivesse alguém olhando pra isso, e eu já tô olhando pra isso, pra gente conseguir criar essa equipe, até faz sentido ter uma equipe, criar uma equipe tipo um squad de 3, 4, 5 pessoas. Normalmente o que você vê é essa pessoa sendo horizontal ali, ela tá atendendo a demanda do time inteiro. Você não tem um Sales Ops por pod, ou um Sales Ops por squad, tipo, você tem um Sales Ops que suporta toda a análise do time de vendas, e que a mesma coisa serve pro Sales Enablement. O que é o Sales Enable? O Sales Enablement é a pessoa responsável pela, assim, tem 5 pilares ali que ele cuida, mas quando a gente traduz isso pra uma coisa só, é desenvolvimento do time comercial. Então pensa em capacitação. Essa pessoa é responsável por contratar, essa pessoa é responsável por onboarding, essa pessoa é responsável por treinamento contínuo, capacitação continuada. É uma pessoa de educação em vendas. Por isso que eu na hora do almoço, até brinquei com você, eu falei, cara, meu Sales Enablement estava totalmente apartado da universidade corporativa. Porque a universidade corporativa, ela servia muito mais o canal ali, e numa coisa EAD e tal, e o Sales Enablement, ele estava exclusivo para capacitação continuada do time comercial de Inside Sales. E aí ele, por exemplo, ele é responsável pelo playbook, pela atualização do playbook de vendas. Que esse
o cara tá ouvindo ligação todo dia, só o que ele faz, ouvir ligação, pensar melhor. Mas aí, essas pessoas, tipo, tanto a pessoa de... Beleza, a pessoa de Sales Ops, ela tem que saber de programação, tem que ter um pouco de noção de vendas. Essa pessoa, ela tem que ter sido vendedor, de alguma maneira, essas duas pessoas? Boa pergunta, todo mundo me pergunta isso. Então, na verdade, é muito comum você ver... Não é comum ver Sales Ops, começa por aí. Mas quando você se depara com um ser humaninho que é o Sales Ops, é comum ser uma pessoa que caiu na área comercial e falou, eu gosto disso, mas não do jeito que todo mundo faz. Eu sou analista comportamental, então eu sempre contratei olhando as pessoas pelo perfil comportamental que elas têm. 90% dos gestores não são analistas comportamentais. Então o que eles fazem? Eles contratam a pessoa sem olhar se o perfil comportamental dela é inclinado para vendas ou não. Aí, de repente, ele contrata uma pessoa extremamente analítica para venda. Aquela pessoa entrou em vendas, talvez porque precisava de um emprego, mas não necessariamente ela vai ser apaixonada pelo que um closer faz. Só que não quer dizer que ela não gosta de vendas. Ela gosta de olhar vendas como um número. Não se relacionar com o cliente, persuadir. Não persuadir o cliente, mas ele gosta da operação de vendas. De analisar, por exemplo, as conversões do funil. Ele descobre que ele gosta de vendas, mas não do jeito que 90% das pessoas que trabalham ali gostam. Eu gosto desse lado da Quando venda. tu vai falando, eu fico imaginando algumas pessoas da minha equipe assim, esse é o fulano. Não, esse é o fulano. Normalmente uma pessoa analítica que cai na área comercial e descobre que gosta do comercial, mas não de fechar negócio, Não de ele exatamente, ele fala, caramba, eu gosto da área de vendas. Eu odeio as pessoas. Que coisa estranha, né? Tipo assim, que estranho, eu gosto de vendas, mas Esse é o cara que tem geralmente uma planilha pessoal com todos os números detalhados, às vezes os números dos colegas, e outros às vezes nem tem isso, nem no caderno, né? Nem sabe qual é como calcular a comissão não sabe nem dele. como vai Quanto é chegar que é? dinheiro. É 3, Eu achei que ia ser mais. Achei que ia ser mais quanto? Não sei, mas achei que ia ser mais. Se quem tá ouvindo a gente, se a pessoa estiver nesse estágio, né, de, sei lá, tem uma equipe com mais de 10 pessoas e já começa a pensar em ter alguém pra ajudar na parte analítica, uma coisa que ele pode observar é aquele vendedor que tem na ponta da língua as taxas de conversão dele. Aquele vendedor que tem o funil, o próprio funil, e sabe quanto converteu em cada etapa do funil e te questiona. Teve uma vez que um vendedor meu chegou com um papel em cima da mesa e falou, cara, eu fiz a conta aqui da meta que meu team leader me passou e eu fiz a conta de baixo pra cima no funil e eu só tenho duas alternativas. Ou dobrar o número de leads que entram no meu funil, o que não é fácil porque a gente tá falando de inbound, então eu dependo de alguém que não sou eu, ou então eu melhoro as minhas taxas de no-show, que estão muito altas. Eu falei, cara, esse cara é um cara que serve pra ser Sales Ops, porque 99% dos vendedores não faz a mínima ideia quais são as suas taxas de conversão entre etapas. Tá, tu falou que quando o time tiver umas 10 pessoas que vale a pena ter esse cara aí. Ou o nosso cara que tá nos ouvindo, que é um cientista do marketing, já faz o marketing, poderia colaborar indo mais deep dentro das vendas. Foi mais ou menos o que aconteceu com a V4 aqui. É uma dica boa pro nosso cara que tá nos ouvindo. Esse cara aí do treinamento e tudo mais, é um lance que a gente tava conversando antes, e é um lance que eu gosto muito que eu aprendi no livro Dobre Seus Lucros, que é duplas funções. Às vezes, eu tenho que ter esse cara de treinamento, né? Esse cara que vai treinar e desenvolver. Em que momento na tua experiência vale a pena eu ter uma pessoa única e exclusivamente pensando nisso, ou quando vale a pena eu dar essa função pra outra pessoa que já faz outra coisa, como a gente tava falando, tipo, meu closer é closer, mas também dá uma treinadinha nos outros closers. Pô, eu já usei essa estratégia de dar uma treinadinha nos outros. Na minha visão, só faz sentido você ter essa figura se você pretende escalar o time comercial. Se não, tem formas de terceirizar isso ou então criar mecanismos da própria equipe desenvolver a equipe. Porque o autor do livro, ele fala assim, cara, tenta ter o máximo de dupla função. Tipo, pensa 10 vezes a gente tem um novo gestor. Coloca mais uma função no cara que ele aguenta. É isso aí. Na verdade, assim, quando a gente começa a pensar em ter essas figuras de apoio, quando o líder não consegue mais dar conta sozinho da quantidade de liderados. Então, assim, qual é o número saudável para um líder tocar uma equipe direta? 8 pessoas. Que é o modelo de squad, né? Exatamente. 8 pessoas. Começa a aumentar, ele perde a qualidade na liderança. Ele perde a qualidade na gestão. Quando ele começa a perder a qualidade, é quando ele começa a ter que pensar em como é que eu vou ou colocar alguém de staff, né, pensando numa pessoa analítica para apoiar, ou colocar alguém de capacitação. E tudo isso vai depender muito da fortaleza do líder. Por exemplo, quando eu brinco muito fazendo uma comparação minha com o meu sócio, porque nós somos água e vinho, total, assim, a gente se complementa muito porque eu sou uma pessoa extremamente comunicadora executora e ele é um cara analítico. Os dois eram diretores de vendas. Com estilos diferentes. De jeitos diferentes pra chegar no mesmo lugar, né? Exatamente. Qual é a diferença? Ele, enquanto diretor comercial, tem que ter pessoas abaixo dele que são people. Eu, como diretora comercial, preciso ter pessoas de análise. Fraquezas pra complementar, exatamente, pra complementar. Então é isso. Só faz sentido na
minha cabeça, você tem uma pessoa exclusivamente pra enablement, se você tem um plano de escalar o time, triplicar, dobrar, e aí você tem que ter essa figura. Se não, você pode ter mecanismos de capacitação usando, por exemplo, o vendedor sênior. Aquilo pode fazer parte do plano de desenvolvimento individual dele. Então, se você vender bem aquilo, tô contando agora quem era meu liderado vai saber por que eu fazia o que eu fazia, mas assim, você na verdade vende pro vendedor, você vende a ideia de que ele tá se capacitando, e não é mentira, ele tá, de que isso faz parte do plano de desenvolvimento individual dele pra ser um líder comercial um dia, mas na verdade, olhando com a visão do gestor, você tá usando um recurso interno pra fazer um papel que enablement faria. Em relação, assim, tu falou sobre... e se o objetivo é escalar, certo? Vamos dizer que o objetivo é escalar. Que no caso, quem tá escolhendo... Dizer que no caso da Vamos dizer que eu tenho esse problema. Será que eu tenho esse desafio que seja real? Tem um amigo. Supondo que seja real. Tem um amigo, meu primo, né? Mas enfim, na questão da contratação, isso... No nosso caso aqui, a gente tem um forecasting, a gente tem um plano de contratação até 2030. Então, a gente já sabe onde a gente quer chegar. Só que na hora do campo de batalha, né? A gente sabe que o plano, às vezes, a gente não consegue cumprir, enfim. E quando a gente tá falando de pessoas, é ainda mais complicado, porque não é como se tivesse que comprar mais 8 computadores. Não, são 8 pessoas que pensam diferente. Não tem uma programação ali que existe um padrão. E aí, obviamente, né? E tem gente que acha que o maior desafio é o Excel, né? Exatamente. Nossa, pessoas realmente é um desafio bastante interessante. Eu, particularmente, gosto bastante de pessoas, enfim, gosto... me identifico contigo nessa questão de perfil. Mas, assim, na questão de um bom vendedor, né? Isso também é relativo, mas eu queria ouvir a tua visão, assim. Porque tem o lobo solitário, né? Que é aquele cara que vende do jeito dele, mas vende pra caramba. Mas normalmente tá no topo do ranking. É irreplicável. Aí tem o segundo, terceiro lugar, que geralmente fica ali, putz, esse cara é quase o melhor. Mas às vezes ele é... Qual que é a visão, assim, sobre o cara realmente ser bom, um bom vendedor? Porque na hora de contratar, a gente precisa entrevistar e o bom vendedor vai se vender, vai falar, não, eu bati a meta, eu era o primeiro lugar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ele não vai contar que ele não seguir o CRM e tudo mais. Na tua visão, pra pessoa se tornar realmente ser um bom vendedor, né? Não, esse cara é bom. Quais são as skills que tu vê, assim, que são as mais importantes? Olha, eu vou facilitar muito a tua vida, viu? Porque muita gente fica procurando... Não, porque muita gente fica procurando uma lista infinita de habilidades técnicas e comportamentais pra contratar. Eu só avalio 3 coisas. Clica no link e compra o meu curso. Papel e caneta na mão. Vai lá no meu curso da Exchange. Não, papel e caneta na mão agora, mas eu avalio só 3 coisas. Obviamente, eu faço uma entrevista, né, com esse candidato, mas o que pra mim é mais importante no processo de contratação é o roleplay. Então, eu faço um roleplay com o candidato, avalio não quão bem ele foi no roleplay. Então, na verdade, eu não quero saber se ele aplicou bem o SPIN, se ele aplicou bem Challenger, se ele aplicou bem GPCT, Call Plan, whatever. Eu faço a primeira avaliação no roleplay e dou um feedback pra ele. Depois eu dou a oportunidade dele fazer de novo. E aí, o que eu avalio nesse candidato? São só 3 coisas. 1, autoconhecimento. 2, como ele recebe feedback. E 3, o quanto ele melhora quando recebe. Acabou. Muito legal tu falar isso, porque a gente faz... A minha entrevista hoje, a minha parte é a parte mais técnica, então eu troco uma ideia com a pessoa, né? Até pra tu avaliar aí se eu tô fazendo certinho. Eu troco uma ideia com a pessoa. Meu primo, né? Meu amigo me falou que ele faz assim. Aí eu falo com a pessoa, assim, eu quero te conhecer, né? Eu não falo o que eu vou fazer pra ela não ficar ansiosa. E aí eu falo assim, 5 minutinhos, 10 no máximo, me conta um pouquinho da tua trajetória desde que tu saiu lá do colégio. Porque eu quero ver como ela fala de alguma coisa que ela tem total propriedade. Se ela é comunicativa, ou se ela vai, tipo, não, eu fiz isso. Eu conheci a linha de base da pessoa. Porque ela pode simplesmente, não, pois fiz isso e aquilo. Se a pessoa não gosta de falar, já começa por aí. Ela não vai gostar de falar com o cliente. Se ela não se empolga em falar dela mesma, se ela não se orgulha, enfim, já consigo perceber como é a pessoa. Aí depois disso, também aí eu faço umas perguntas se ela já sabe de marketing, de vendas, porque isso é um ponto a mais. Não é necessário 100%, mas se ela já trabalhou com CRM, se ela já sabe sobre o que é tráfego, já ajuda bastante. Aí depois eu entro no roleplay. E aí eu quero que... Eu sempre busco sentir o que ela tá sentindo, sabe? Se ela vai ficar muito desconfortável. Então eu faço sempre o mesmo roleplay com os mesmos 2 personagens, né? Que é o cliente João, que eu falo. Até não vou dar muito spoiler aqui, senão as pessoas vão... O cara já vai entrar em entrevista aí, João. Agora. Prazer, João. Eu faço exatamente a mesma situação. E aí eu peço a pessoa, tipo, prestar atenção, né? Como eu faço. E eu falo, olha, replica. Só replica, não precisa inventar moda. E aí, cada pessoa faz do jeito. Alguns
não sei como, mas literalmente conseguem, tipo, fazer exatamente como eu falei. E isso é uma habilidade muito boa, porque memória, jogo de cintura, fluência, tom de voz, é realmente muito, mas é muito raro. E aí tem uns que ficam totalmente perdidos. É bem assim, sabe? Um faz de um jeito, mas aí, quando tem esses perdidos, no meu processo eu não chego a dar uma segunda chance. Eu meio que penso, beleza, essa pessoa não é boa. Aí eu tiro fora. Tu acredita que faria sentido, de repente, eu falar assim, olha, tu errou aqui, o ideal era que fosse assim. Me liga amanhã, 2h da tarde, como se eu fosse esse cara, e tenta me qualificar. Tu acha que teria valor nisso? Total, porque você tem que pensar que enquanto head de vendas, você é um coach da equipe, você é você é o treinador da equipe. E o treinador não vai chamar o jogador e vai ver a jogada dele e vai falar, não, fraco, tchau. Né? Você vai falar, cara... Você que seja fracasso. Então a gente assim... tinha um cliente, Camila, que ela escrevia no WhatsApp direto assim, ó, fracasso. Pois é, então, como head de vendas, você não é olheiro. Você tá ali pra treinar o cara. Então, se ele fizer um roleplay ruim, você vai ter que dar feedback e vai ver como é que ele melhora depois do feedback. Pra mim, o mais importante não é... Eu já contratei pessoas que o primeiro roleplay foi um desastre. Desastre. Às vezes é bizarro. E aí, quando eu agora eu posso contar porque ninguém vai participar do meu processo de recrutamento de seleção, então eu posso falar. O que eu fazia? Eu deixava em cima da mesa papel e caneta, sem falar pra ele que ele podia usar o papel e a caneta. Era, tipo, opcional. Todas as pessoas que gostam de receber feedback, elas falavam, pô, posso pegar o papel e a caneta? Pode. Cara, anotava cada detalhe sórdido do que eu falava, porque de fato eu dava um feedback técnico. Então eu falava de gatilhos mentais, eu falava de espinho, eu explicava como é que o espinho funciona. Nossa, a minha entrevista durava 1h30. E aí o candidato, mesmo quando ele não passava, ele agradecia pra caramba. Ele falou, cara, mesmo que eu não passe no processo, eu tive uma aula. Obrigada. Então, assim, a folha ficava em cima da mesa, as pessoas que gostavam de receber feedback pegavam a folha e anotavam tudo. Já era um ponto como pra ti. Exatamente. Pra mim era um ponto na planilha. E a gente usava... ninguém era contratado por feeling. A gente tinha uma planilha que criava uma pontuação pra cada movimento corporal que aquele candidato fizesse. Isso que eu ia perguntar, né? Tipo, se tinha alguma coisa de feeling, porque eu sinto que tem um pouquinho disso, sabe? Não tem o sentido da aranha que às vezes o cara vai dar errado, assim, passa, a pessoa não vai dar certo e de fato... Mas não sei bem não, a gente podia, na verdade... Teve um cara, quando eu fui fazer um processo em Londrina, um cara especificamente, que por mais que ele tivesse batido os 7 pontos, eu vetei. Por quê? Por uma questão de alinhamento de expectativas de carreira. Então, ele não foi vetado no roleplay, ele foi vetado na entrevista. Não tinha a ver com fit cultural, tinha a ver com expectativa de carreira. Imagina um cara com 32 anos, passou a vida inteira trabalhando na área comercial e não conseguiu uma vaga de líder e ele queria. A expectativa dele era entrar na nossa unidade e virar líder em 6 meses. E eu sabia que isso não ia acontecer. O cara não tinha vindo até agora por algum motivo, né? Não, e não era nem porque ele não tivesse potencial pra isso. A unidade não cresceria tão rápido a ponto de precisar dele, porque eu tava levando uma head minha da matriz pra lá. Então, essa vaga não aconteceria pra ele em 6 meses. E aí, na minha visão, foi, se eu contratar esse cara com esse desalinhamento de expectativas, com 6 meses ele vai estar batendo na minha porta me cobrando essa vaga, eu não vou ter e ele vai pra outro lugar. E aí, perdeu o tempo. Então, assim, o roleplay, pra mim, o mais importante é a segunda rodada, porque na segunda rodada é que você percebe se a pessoa tem autoconhecimento, porque ela se avalia, eu peço pra ela dar notas. Testa até a resiliência, se o cara de fato te ligou no outro dia, né? Eu fiz isso uma vez, pra não dizer que eu não fiz. O cara nem ligou. O teu amigo, né? O teu era amigo. uma indicação aqui, daí o cara, não, eu fiz ele ler o Receita Previsível, o Spin Seller, eu falei, ele é muito bom, ele tem potencial. Aí eu fiz, o cara foi terrível. Aí eu tinha ouvido também um podcast, eu acho que foi na MeTime, de um colega que, não, foi o que a gente fez lá com o rapaz daquele software da Active Campaign, e aí ele comentou disso, que ele falava no outro dia, eu falei, não, vou testar esse negócio. Aí eu falei pro cara me ligar, o cara me ligou, mas o cara foi ruim de novo. Tipo... Eu falei, cara, não tenta inventar moda. Só faz o que eu te falei. E ele tentou inventar moda de novo. E aí foi um teste, obviamente eu testei uma vez só, né? Então talvez eu tenha já me frustrado. Estatisticamente perfeito. E esse negócio da anotação, Camila... Eu já fiz isso umas 150 vezes. Então funciona. Tá, beleza. Eu vou implementar. Literalmente 150. Esse negócio da anotação é muito legal, porque todas as entrevistas, não todas, mas 99% que eu faço são online. E eu percebo quando a pessoa tá anotando. E aí eu até falo pra ela,
Você tá notando? Como eu tô vendo só aqui, né, o pescoço dela e o rosto. Show, gostei, ponto positivo pra ti, porque se tu tá notando é porque tu te preparou antes, e tu tá interessada, e tu não quer correr o risco de dar errado. E ela, não, justamente, eu preciso notar, senão minha memória, show de bola, já tá ótimo. Mas não é algo que eu boto numa pontuação, é tudo meio que no feeling que nem tu falou. Que não desce. Não. E olha que eu sou uma pessoa de feeling, mas eu não contrato por feeling de jeito nenhum. Esse lance de feeling, tu falou do comportamento humano, que é uma parada que tu gosta, é um lance que a gente fala bastante. Como é que tu vê a pessoa que às vezes é meio louca, sabe? Ela tem um problema psicológico, é um lance que tu tenta avaliar, porque a gente sente que na área comercial o cara tem que ser muito estável. Se o cara é meio problemático psicologicamente, é um lugar que ele tende a sofrer. Como é que tu vê isso? Cara, eu não faço nenhum teste psicotécnico com o candidato. Quando você toma droga. Porque, na verdade, assim, existem duas análises que a gente costuma fazer quando contrata profissionais na área comercial, e serve pra qualquer outra área, mas são pra cargos de liderança, traço de personalidade, e pra cargos de venda, perfil comportamental. Isso não mede se a pessoa é normal ou não, até porque o que diria que alguém é normal ou não é, né? Assim, problemática mesmo, sabe? Pessoa que tá meio, sei lá, depressivos. Por exemplo, a gente tenta avaliar na V4 o background familiar. Então, se a pessoa tem um background familiar dependendo muito desestruturado, a gente pensa duas vezes. Porque a tendência dela ter algum traço de problema é grande, entendeu? Mas isso na verdade, vai servir pra qualquer área, independente da área de vendas. A peculiaridade da área de vendas é o nível de pressão. Só isso. O nível de pressão e produtividade, né? Ela precisa produzir muito no comercial pra render diferente, sei lá. O cara tá lendo o livro do Netflix. Ótimo livro. Tudo uma loucura do caralho, ninguém precisa fazer nada, mas, pô, o cara tá no Netflix, né? O produto tá lá. Se o cara não for trabalhar Netflix, eu conheci um engenheiro no Netflix que ele ficou 6 meses de férias. Que lá não pode tirar férias? Também, tipo, ele ficou 6 meses de férias, mas, tipo, quem se importa? Netflix tá rodando, sabe? É diferente do comercial que precisa estar toda hora batendo. No comercial tem que ser disciplinado. Consistente demais. O meu lance com o cara louco é tipo, tô deprê hoje, eu não liguei de manhã. Porra, não ligou de manhã, me fudeu, porque tem que estar certinho, sabe? Aí acho que a gente vai entrar no lance que a gente tava falando antes de começar a gravar da questão da hipnose, né? Eu não vejo... Drogas e hipnose é sempre a solução. Mas a grande verdade é que, assim, nós somos hipnotizados todos os dias. A única diferença é que quem conhece a hipnose permite ou não permite ser hipnotizado por alguém. Quem não conhece acaba sendo hipnotizado sem perceber. Faz sentido. Total. Eita, caralho, eu tô sendo hipnotizado aqui. Quem segue o fluxo dos outros, de certa forma, está hipnotizado. Quem questiona e vai pro outro lado. Por exemplo, a líder de vendas numa reunião de apresentação de resultado que faz todo mundo gritar a visão da empresa. Eu já fiz isso. A pessoa tá sendo hipnotizada. A gente faz isso, a gente tem Você tá hipnotizando a sua equipe. Então, aqui é uma existem tem áreas comerciais que parecem uma religião quase, né? Do quarto dia. Igreja da quarta meta. Então, assim, eu acho que o mais importante, você tem que saber com quem você tá tratando, quem você tá lidando. Eu cansei de ter reuniões com colaboradores e, de fato, simplesmente para ouvir realmente problemas pessoais, porque aquela pessoa, ela já vai ficar melhor só por falar. Simples como isso. Eu acho que a grande questão é que o líder comercial, ele tem que ter capacidade de lidar com questões como depressão e ansiedade. Isso vai acontecer na área de vendas. É inevitável. Afeta muito, né? Porque o cara para de produzir um pouquinho. A minha opinião sobre isso, me metendo um pouco nesse assunto, é que, no fim das contas, a pessoa pode entrar totalmente equilibrada, vamos dizer assim, ou sem nenhum traço, nenhum indício. Exato. E se tornar... E desenvolver isso na área de vendas. Exatamente. Aí, né, porra? Ai, que horror! Todos agora pensaram nos seus carros. Ai, que horror. Mas de fato, isso por isso que eu digo que a gente não consegue evitar em nenhuma área, né? Eu não sou de vendas ali, mas no fim das contas a gente sabe que acontece, a vida acontece. Na minha visão, o gestor, ele tem que estar preparado para lidar com isso. Acho que por isso também, ao longo desses 14 anos, eu me capacitei tanto em coisas relacionadas a pessoas. Então, a minha formação como coach foi por isso, a minha formação como analista comportamental foi por isso, programação neurolinguística foi por isso, e hipnose foi por isso. Eu não acredito num líder, e aí, independente de ser na área comercial ou não, que não sabe cuidar de pessoas. E em que momento dessa situação onde o cara tá com a vida pessoal fodida, tu acha que é o limite? Porque quando é o limite pra ele, não pro gestor. Quando é o limite pra ele. Se o gestor souber lidar com a situação da forma correta, ele consegue reverter uma situação como essa. Ele consegue. Agora, existem casos onde é o limite para o colaborador. E aí, quando é o limite pra ele, o gestor, ele não tá demitindo. Ele tá libertando. Faz sentido. Eu já libertei muita gente da área comercial. Não acho que eu demiti. Eu libertei.
Tem uma outra dúvida, um preconceito na minha cabeça, vamos ver se tu tira de mim. Vamos lá. Que é estética. Que eu cito assim, não estética, mas o perfil... Eu tava até falando com isso no almoço, sabe? Tem aquele perfil do cara que quer ser aceito pra caralho, que ele parece que encaixa super bem no comercial, porque comercial é convencer, tu quer que a pessoa goste de ti e compre o que tu tá vendendo. Tipo, é meio lógico. Persuadir, não convencer. Persuadir, ser aceito, ser convencer, sabe? Ser quisto, o cara se importa com Hipnotizar. Ser hipnotizar. Ele gosta de hipnotizar, mas tem o cara que não tem esse perfil. Que ele é um perfil, cara, que ele a vida toda cagou porque os outros pensavam, sabe? Meio rebelde. E ele quer ir na área comercial. Tipo, não é meio... Já teve esses casos. Tive uma entrevista que eu fiz com um cara que ele tinha esse perfil, sabe? Perfil totalmente de tech. E o cara, não, eu quero pro comercial. Eu falei, cara, tu não tem o perfil nenhum de quem tava preocupado com a opinião dos outros. Não tem problema nenhum. Só que no comercial tu tá querendo ser aceito, sabe? Tipo, tu vai ter que usar a camisa sem gostar de usar a camisa porque o mundo aceita melhor a camisa. Como é que tu vê isso? Tu acha que vale a pena? Talvez tenha que fazer um botox. Não é o teu perfil. Eu acho que assim, na entrevista, existem dois momentos. O momento entrevista e o momento roleplay. Eu acho que pra mim o momento roleplay ele é sempre um momento muito decisivo. Porém, existem perguntas com requinte de crueldade que funcionam muito bem. E aí... Tu não parece um vendedor. Não. E assim, pra quem tá com desafio, tá ouvindo a gente e tem o desafio de contratar, eu recomendo ler um livro chamado Fator Atitude, que ele tem umas perguntas assim com requinte de crueldade pra identificar determinadas coisas. Vou dar só um exemplo. E aí, quem tá ouvindo a gente vai fazer entrevista, prepare-se, que essa é bem bacana. O gestor, por exemplo, ele não anota nada em momento nenhum durante a entrevista. Ele fica com caneta, em currículo do cara na mão, mas não faz nenhuma anotação. E aí, ele só anota em um determinado momento da entrevista, que me fala um gestor que você trabalhou que você trabalharia novamente. O Denner. Me fala um gestor que você trabalhou e que você não trabalharia novamente, por quê? Fulano. Aí você anota o nome do fulano. A pessoa já fica gelada por dentro, por fora. E aí você pergunta, na hora que eu ligar pro fulano, o que ele vai falar sobre você? Tive candidato que falou assim, ele vai falar que eu roubei a empresa, nesse nível. Então arranca muita coisa dessa pessoa. Então... Corta essa parte pra poder usar. Mas assim, existem formas de descobrir coisas que você quer numa entrevista, saindo das perguntas padrão, convencionais e bosta, que muita gente faz, que é tipo 10 perguntas que não se deve fazer e todo mundo faz, sabe? Tipo, como é que você trabalha em equipe? Como é que você lida com meta? Porra, é óbvio que o cara vai falar, trabalho bem, gosto, porque você tem que focar no passado e não na... não pode ser óbvia da pergunta, senão o cara consegue manipular com uma facilidade. Exatamente. Né? Então assim, quando eu me deparo, por exemplo, com um caso como esse, alguém que tá insistindo em trabalhar na área comercial, mas eu como analista comportamental percebo que não tem o menor perfil inclinado para vendas, quer dizer, ela vai ter que... Perfil comportamental existem, na verdade, duas avaliações. O perfil que a gente chama de perfil natural e o perfil adaptado. O que é perfil natural? É o seu perfil no bar. A pessoa que você é no bar é o teu perfil natural. Você não faz esforço de comportamento para se adaptar. O perfil adaptado é aquele do trabalho, que você vai ter que se adaptar para encaixar no job description da função que você exerce. Quanto mais descolado do teu natural, mais força você tem que fazer para se encaixar. E mais estressante mais ansioso você fica. Pode causar uma depressão, sim, porque você não se encaixa naquele perfil, dói, porque você quer... Instagram do meu candidato. Porque é lá que ele é ele de verdade, não no LinkedIn. Exatamente. Então você consegue identificar se é uma pessoa executora ou não, influenciadora ou não. E eu já entrevistei pessoas que nitidamente tinham perfil do financeiro, por exemplo, e queria ir pra vendas. Na verdade, não é que ela queria ir pra vendas. Ela precisava de emprego. Então ela vai aceitar o que vier. Só que pro gestor isso é péssimo. Pra pessoa, resolve o problema do momento, que são os boletos. Mas pro gestor isso é péssimo, porque você não consegue trabalhar um plano de carreira dentro da área comercial, porque não faz sentido pra pessoa. E aí, o que eu normalmente faço? Na entrevista, já fiz isso algumas vezes, porque a pessoa não vai falar pra você. Tipo, você não vai chegar pra ela e falar assim, fala a verdade, só você quer pagar boleto, né? Você não ela não vai te contar. Então... Não me engana. Exato. Só que o que acontece? Você imagina a situação dessa pessoa. Por vezes, eu me deparei com pessoas que já estavam há alguns anos na área de vendas. Ela não estava procurando emprego na área de vendas pela primeira vez. Ela já estava há 5 anos. Para ela mudar, ela teria que fazer uma transição de carreira. E é muito doloroso fazer uma transição de carreira. Não é um negócio simples, porque envolve capacitações, que às vezes a pessoa não tem, e grana. Porque, por vezes, essa pessoa já chegou num patamar financeiro de salário que para fazer uma transição de carreira, ela vai ter que diminuir, né? Então, você vai encontrar pessoas que, na verdade,
caíram na área comercial porque algum olheiro falou, esse menino aí tem perfil para área de vendas, vou botar ele aí. E a pessoa caiu e ficou, mas não necessariamente ela gosta. E aí teve uma candidata uma vez que foi exatamente isso. Eu conversei com ela e eu ficava assim, gente, por que ela tá participando de um processo em vendas? Chegou no final, como ela não arredou pé com várias perguntas que eu fiz, eu cheguei pra ela e falei o seguinte, fulana, queria te fazer uma última pergunta, porque eu não tenho vaga só na área de vendas. Mentira, eu nem sabia se tinha vaga em outras áreas. Eu não tenho vaga só na área de vendas. Eu tenho vendas, financeiro e CS. Se eu disser pra você que você foi bem na entrevista, mas que você pode escolher entre essas 3 vagas, qual delas faz mais sentido pra você? E ela falou financeiro. Então acabou. O cara que falou financeiro pra mim, esquece vendas, porque é água e vinho. Nos meus casos, o cara falou vendas mesmo, não sei se não é teimoso. É que a gente desviou um pouquinho do assunto que a gente falou, falou de estética, né? Se a estética, ela... É que a estética, pra mim, é só um indício desse perfil natural que ela falou, Entendi. entendeu? Tipo, se é um cara que foi se na importa essência, com né? a estética, ele é um cara que quer ser aceito, naturalmente tem a ver com vendas. Tá mais relacionado, a percepção de muitos gestores é de que a pessoa precisa ter uma autoconfiança muito elevada. E a autoconfiança não tá relacionada à estética. Já tive pessoas que não eram tão aficionadas assim com a questão de estética e tinham uma autoconfiança que você falava da onde ela tira essa autoconfiança toda. O lance da estética, pra mim, é um lance que eu uso como um indício do tipo assim, ó, se o cara é um cara que se preocupa, ele, com estética, no sentido, vou vestir uma roupa legal, vou cortar meu cabelo legal. Daí, né? Não, ele preocupa em ser aceito, velho. O cara tá preocupado. O que é estética? É eu querer ser aceito. Eu acho que dá pra botar... E vendas é querer ser aceito. Dá até pra me botar nesse exemplo, porque eu tenho skills sociais tranquilamente, eu consigo desenvolver uma conversa, não tenho medo nem nada do gênero, consigo falar bem, porém eu não me importo, nunca me importei até então com essa questão de estética. Então eu talvez não passaria no crivo do Denner. Mas passaria no meu. Tá ótimo. É que o meu perfil é tipo assim, cara, o nego, sei lá, pintou o cabelo de rosa. Todo tatuado, tá ligado? Cara, não, sabe? Não, só pintou o cabelo de rosa. E tem o cabelo comprido, tá ligado? Eu, tipo, não é o cara ter uma tatuagem pra não dar, mas, cara, tu vai fazer uma call pra vender um software. Aí que tá, mas tem o cabelo rosa mas comprido. Mas tá falando de um closer. Daí, assim, closer. Na minha visão, daí, colocando um pouco da minha visão, não sei se tu concorda, Camila. Tipo, se esse cara tiver o cabelo rosa, o SDR, não faz diferença. O SDR, que fala muito bem, que consegue marcar muitas reuniões e tem um cabelo rosa aí, pra mim, tudo bem. Agora, o closer, a gente fala com empresários, com empresas que faturam milhões. Então, o cara tem que estar padrão. O cara, ele precisa se apegar nesses detalhes, porque a pré-persuasão é, tipo, tu olhar aquilo já te transmite uma A gente é de comunicação, então no jornalismo, por exemplo, quando tu estuda pra ser jornalista, por que o William Bonner usa terno? Porque ele não pode chamar atenção. A atenção tem que estar na matéria. A minha lógica no closer é a mesma. Tu tem que ser um cara que, puta, tem na reunião, teu cabelo rosa, comprido, sou um cara. Fudeu. Aí o cara vai, caralho, do que tu tá falando mesmo? Na verdade, tem um ponto que explica isso, que é a questão de criar conexão com o cliente, criar rapport. Se você é muito diferentão, você vai criar uma barreira inicial, talvez, com o cliente, de conexão. Tá vendendo prancha de surf, talvez. Exato, é isso aí, porque quanto mais próximo você se parece com o teu cliente, cria afinidade e naturalmente aquele cliente se conecta a você, né? Então, na minha visão, eu não acho que o vendedor de alta performance é o vendedor influenciador, que é esse que quer ser aceito o tempo inteiro. Pelo contrário, por vezes esse vendedor, ele não é bom. Até porque ele vai fazer uma porque ele fala pra caramba, ele é um tagarela, ele não deixa o cliente falar, é péssimo ouvinte. Mas o vendedor de alta performance, ele é flexível. Eu acho que a gente deveria recrutar em teatro. Tipo, a galera que faz teatro é ótima. Porque o bom vendedor, ele consegue fazer uma boa leitura e é um camaleão. Então, se ele vê que o cliente é dominante, é direto, objetivo, rápido, ele vai ser direto, objetivo, rápido. Se ele percebe que o cliente é influenciador, quer ser aceito, ele vai se flexibilizar para esse perfil. Agora, se o cliente é um cara analítico, ele também sabe que ele vai ter que levar mais dados e fatos para fechar o negócio. Então, o vendedor de alta performance, ele é flexível. Sabe o perfil que a gente contratou que recentemente foi muito bem? Advogado, que o nego estudou a vida toda para vender o seu caso. Pra falar bem, pra vender o seu caso. Passar confiança. Uma das coisas, até trazendo esse papo da confiança, que eu percebo é que, assim, a venda é tudo uma questão de confiança. Porque tu precisa transmitir para o cliente confiança. Porque se ele confiar em ti, ele vai confiar no produto, vai confiar na empresa e vai comprar. Agora, se o produto é bom, se a call foi boa, mas ele ficou meio assim contigo, sabe? Tipo, putz, esse cara não me passou uma segurança, ele não vai comprar. Às vezes ele vai usar falar com mais uma pessoa. Não, é meio caro. Às vezes ele vai usar uma objeção que não é aquilo ali, mas ele só não conseguiu confiar no cara porque, por exemplo, ele combinou um follow e ele não apareceu. Tem essa teoria no livro do Lobo de Wall Street, né? O cliente não compra com você porque não confiou no produto, ou na empresa, ou em você. E esse é o grande desafio
desafio. Agora, facilitando não, né? Desvendando, porém não facilitando a vida dos gestores comerciais, autoconfiança é uma coisa que você consegue construir no time. Eu postei isso hoje no Stories, que confiança tu não nasce com, tu desenvolve ela, né? Eu sou também a prova viva disso. Porque como eu comecei muito, muito jovem, eu não tinha muita autoconfiança. Eu me batia de frente com pessoas que, teoricamente, estão muito mais tempo no mercado do que eu, e eu tinha que falar para com elas, sendo que eu tenho 1/4 do tempo de experiência delas, e eu tinha que me botar como o especialista. E tem que desenvolver autoconfiança, senão não vende. Exatamente. E foi um processo, assim, fui desenvolvendo e cada vez melhor nisso. Eu brincava muito com a minha equipe, eu falava, cara, você todo dia se pergunte isso. Você realmente é especialista no que você fala, ou você só tá usando gatilho de autoridade? Porque é muito perigoso você usar um gatilho de autoridade sem de fato ser uma autoridade. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com a idade. Você pode ter 22 anos de idade, o cliente ter 40, olha, quase acertei, mas você fala do tema há 3 anos e o cliente não sabe nada do tema. Então você é especialista perto dele, não importa a idade que ele tem. Ponto. Show de bola. Não, faz todo sentido essa questão até da confiança na entrevista, é uma das coisas que eu tento captar, assim, sabe? Se a pessoa me transmitiu confiança, se eu comprei ela, putz, ela vai vender um produto, um serviço, entende? Porque ela conseguiu fazer isso, ela se vendeu. Então, quando eu sinto, tipo, gostei, ela falou, ela me vendeu, ela conseguiu trazer toda a jornada do herói, mostrou lá o que ela fez de bom e tudo mais, e eu senti essa confiança. E aí, isso é um ponto muito importante, assim. Se eu tô sentindo essa firmeza nela, eu penso, até teve uma menina que a gente contratou agora, uma das últimas, que ela não tem experiência nenhuma em relação a marketing. Ela trabalhou com vendas, mas, tipo, vendas de produtos e tudo mais, mas ela foi assim, sabe? Na hora da entrevista, ela transmitiu uma confiança tão grande, e ela mandou bem no roleplay ali e tudo mais, mesmo sem saber o assunto. Falei, caralho, quando ela for falar com um cliente, o cliente ele vai se sentir como eu tô me sentindo. Na teoria, obviamente, né? Claro. Mas aí que tá, uma coisa que eu queria falar, a gente tem aqui uns 40, 45 minutos de episódio, deve ser o episódio maior do Roy Hunters aqui. Só que por que a gente tá falando de vendas, né? O Daniel deu a intro lá, mas na minha visão, e não é uma coisa que eu inventei, obviamente, todo mundo meio que fala, e vale reforçar aqui, no fim das contas, tudo que tu faz é uma venda, né? Então, se eu, por exemplo, lá nesse exemplo que eu dei, né, de que eu tinha uma dificuldade de confiança pra falar com essa pessoa específica, eu não tava conseguindo me vender. Eu não tava conseguindo vender a ideia ou defender aquela ideia que no fim das contas é como se fosse uma venda diferente, né? Então, por isso que a gente tá falando disso neste podcast. O processo de atendimento, de kickoff, onboard com o cliente é um processo de venda. A gente fala, quando o cliente assina o contrato, a venda não acaba quando ela termina. Ela começa ali porque o cara tem que estar vendendo todo dia pro cliente novo. Na visão, a venda ela acaba, entre aspas, quando a gente conseguiu renovar o contrato que a gente fez. Porque daí a gente conseguiu, tipo, fechamos o ciclo, ele entendeu, passamos pelo processo de entrega. Fechou a primeira venda, né? E aí o novo contrato vai ser uma nova venda, daí tem todo o projeto, mais vendas ao longo do caminho. Até isso, Camille, tu comentou ali atrás sobre, assim, a gente precisar ter skills de liderança, conseguir entender, perceber as pessoas, por isso que tu se desenvolveu também nessas áreas. Em relação à rotina, por exemplo, desse head, essa pessoa que vai estar todos os dias com a equipe, né? Por exemplo, eu tenho uma equipe aqui que tá grande, tem 21 pessoas na assessoria, mais 6 pessoas na franquia, então dá bastante gente. Eu, por exemplo, me distanciei muito das pessoas. Obviamente agora eu tenho heads ali, a gente tá testando novas estruturas de verificar o que o head olha pra quem e tudo mais, mas assim, a rotina dessa pessoa que vai acompanhar as pessoas, como que tu vê? Até eu também já fiz. Eu tô lá nas caixinhas de perguntas te perguntando um monte de coisa. Eu perguntei assim, tem um primo meu que tá com esse desafio. Qual que é a rotina, assim, porque eu já ouvi alguns podcasts seus e aí tu comenta lá sobre, tem que ter um momento pro feedback, tem que ter um momento pra o coach de vida, coach técnico, one-on-one. E aí eu perguntei pro Okino, e o one-on-one eu falo o quê? Aí ele trouxe a estrutura dele, mas já é diferente do que o outro faz. Essa organização da rotina do head, como que tu vê, assim, o que é o ideal, se existe um ideal, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é frescura, porque às vezes eu penso assim, isso aí é burocracia, parece, sabe? Não posso dar o feedback aqui, porque a gente quer ser mais pragmático, até um pouco da nossa cultura é ser pragmático. Mas como que tu vê isso? Tem que ser separadinho? Qual que é a estrutura? Eu não acho que tem uma bola de prata, eu acho que a modelagem de agenda do líder comercial ela vai depender muito da camada, em que momento do pipeline da liderança esse líder tá. Então, por exemplo, você pode ter uma agenda de um team leader, que eu chamo de team leader, o líder de primeira camada, depois a gente converteu lá pro account manager, que eu te falei. Esse líder de primeira camada, ele vai ter uma modelagem de agenda totalmente diferente do coordenador. Vai ter uma modelagem de agenda totalmente diferente do head, que vai ter uma modelagem de agenda diferente do diretor. Então, quando as pessoas perguntam, qual é a modelagem ideal de agenda pro líder de vendas? Depende. Você lidera um time de 5
pessoas, você lidera um time de 130 pessoas. A tua modelagem de agenda vai ser diferente. Acho que o número mágico que a gente não pode perder é a qualidade de conversão líder-liderado. Então, mesmo quando eu tava liderando 130 pessoas, eu não perdi essa conversão de até 10 pessoas no máximo abaixo de mim diretamente. Porque senão eu perco qualidade. Eu não consigo dar conta de tudo. Tem que manter teu squad ali, né? Exatamente. Então, o que eu fazia, por exemplo, feedback. Toda primeira semana do mês era feedback de performance para os meus liderados diretos. E assim sucessivamente. Então, quem era meu liderado direto tinha seus liderados e ele fazia toda primeira semana do mês reunião de feedback. E tu tinha tempo disponível pra galera que tá sendo liderada pelos teus liderados? Eu sempre fui uma líder acessível. Então, eu não tinha tempo disponível, obviamente, fixo, não. Porque imagina, 130 pessoas... Não, possível, eu imaginei. Não, eu não deixava um período. Tipo, eu testei isso. Quinta-feira pela manhã, galera, quem quiser bater um papo comigo, tá lá. Só colocar. E aí eu uso isso... Eu criei um formato de gamificação pra falar comigo. Tipo, o cara participava... Um dos prêmios da galera era, tipo... A galera queria falar comigo porque sabia que eu era coach de carreira, que eu era mentora de vendas. Então, a galera queria ter a oportunidade de falar comigo, só que eu não conseguia falar com 130 pessoas. Mas eu sempre fui uma pessoa acessível. Então, se alguém viesse na minha mesa e falasse, cara, você pode falar? Na pior das hipóteses, eu ia colocar na agenda um horário pra gente falar. A pessoa não ia deixar de falar comigo. Mas eu transformei a mentoria com pessoas que não eram meus liderados diretos numa gamificação. Então, toda semana, a pessoa que batia a meta da semana podia estourar uma bexiga gigante lá que a gente deixava no meio do setor. E um dos prêmios era uma mentoria comigo. Então, eu pagava o almoço e dava mentoria pra pessoa. Então, aquilo se transformou num prêmio. Agora, voltando à modelagem de agenda, ela vai depender muito do teu cenário. Se você lidera 5 pessoas, a modelagem vai ser de um jeito. Se você tá liderando 130, a modelagem vai ser de outro. Do squad, né? Sim, exatamente. Acho que pra gente caminhar pro final, a gente tá num momento aqui, um lance novo pra galera, essa estrutura de squad que a gente tava falando de ser multidisciplinar. Porque a gente tem uma cultura do departamento comercial, todos os vendedores vendendo lá. Já tem essa mudança do nosso modelo de ter pré-vendedores, né? Que já é diferente, é um pouco mais de divisão do trabalho. E eu vinha falando contigo sobre esse modelo de sales pod, da gente ter o CS, até mesmo financeiro, no nosso caso aqui que a gente tem falado sobre isso. Um mesmo squad, né? Multidisciplinar para atender todas as demandas daquela missão daquele time, não departamentalizar. Porque a gente tem essa essência aqui na V4 de não fazer isso, mas isso a gente percebe que foi natural. A gente começou a crescer, daqui a pouco, caralho, tem um departamento... A gente simplesmente notou do nada, assim, de caralho, tem um departamento de vendas e de CS. O que aconteceu? Então, isso facilita muito a modelagem de agenda, porque você consegue diluir melhor as atividades. Na primeira formatação que a gente fez na OMI, por exemplo, de Inside Sales, era uma modelagem, assim, cada team leader cuidava de um grupo de 8 pessoas, 8 a 10 pessoas na mesma função. Então, eram 8 SDRs, 8 executivos de vendas, 8... Na mesma função. Na mesma função. Deixa eu completar, então, a pergunta. Mas essa pessoa cuida de pré-vendas e vendedor? Não. É nessa primeira formatação dela, não. Só na primeira formatação, não. E aí deu merda. Ou não deu merda, mas... Não deu merda, mas poderia ser muito melhor. E aí, quando a gente, na pandemia, que a gente mudou e colocou um formato de Sales Pod, a gente triplicou o resultado do Outbound. Sales Pod é o quê, então, pra galera entender? É uma equipe multidisciplinar. Então, você tem uma célula, você imagina que você tem uma célula ali, a nossa tinha 4 pessoas, com pessoas com funções de diferentes áreas. Então, empresa, né? Quando pegar, você vê exatamente. Eu acho que os benefícios que você tem aí, primeiro, uma proximidade muito maior do líder com a equipe, muito maior. Um líder que bota a mão na massa, porque como ele tem uma equipe menor, ele coloca a mão na massa. Então ele acaba tendo mais legitimidade com a equipe e sendo uma pessoa que consegue mentorar melhor, fazer um coach melhor. Economicamente para a empresa, porque ele também gera resultado diretamente, né? Exatamente, porque ele também gera resultado. E o grande benefício disso é que você, enquanto gestor, consegue encontrar o gargalo com muito mais facilidade. Porque se você coloca, você imagina você colocar assim, cada um vai ter o seu gargalo. Exato, porque cada um vai ter o seu gargalo. Então se você coloca 6 SDRs, mais um outro líder com 6 executivos de vendas, mais outro líder com mais 6 executivos de vendas. Cara, onde é que tá o gargalo nessa operação? Não sei. Pode ser o SDR que agendou pra 5 closers diferentes. Quando eu tenho um pod, onde você tem no meu caso, a gente tirou a função de SDR e deixou a função de CS gerando demanda, porque lá fazia sentido, porque... no nosso caso porque lá era diferente, porque na verdade o sucesso, lá a gente chama de sucesso do contador, o contador é que gerava o lead, o contador que gerava a indicação, então o CS ele tinha que fazer aquele parceiro ter sucesso. Sim. E com o sucesso que ele tinha, ele indicava mais. É tipo o nosso SDR do franqueado hoje, ali no time de pode isso aí. O contador gerava o lead. Isso funcionou muito bem. E num primeiro desenho, quando a gente parou no meio da pandemia pra desenhar isso, a figura do SDR tava lá. E eu falei,
Tira, pode tirar. Tira todos esses jars. Não, pode tirar. Porque vai ser mais um gargalo. A gente desligou. Não tem jeito, decisões difíceis. Decisões difíceis que o líder tem que tomar. É por isso que eu falo, liderança não é pra qualquer um. Porque liderança não é ser amado por todo mundo, é tomar as decisões difíceis que ninguém quer tomar. E aí a gente desligou todos os SDRs e esse CS passou a gerar demanda direto pro closer. Porque o lead era muito qualificado, não tinha necessidade de ficar com o SDR qualificando. Só uma pergunta rapidinho que eu imagino que o Rômulo gostaria de fazer, ou que o Denner também, que é tipo assim, se eu coloco o vendedor... Cuida do teu problema aí, cara. Vai se fuder. Não, mas é que a gente falou disso, eu lembro, a gente não comentou aqui rapidinho. Tipo assim, se eu tenho um closer no nosso modelo, por exemplo, que ele também se preocupa com o sucesso do cliente, ele não performa pior? Eu acho que quanto mais coisas o cara tem que se preocupar, pior. Quanto mais focado ele é numa determinada atividade, melhor. Se ele tem que dividir a atenção dele entre prospectar, vender e cuidar, ferrou. Não tem mais. Ponto, não tem mais. Inclusive, o pod lá, a gente clusterizou. O pod. Então, por exemplo, não era só uma separação de líder com 2 executivos de vendas e o CS gerando demanda. Cada pod tinha uma clusterização diferente. Então, eu tinha um pod SMB, eu tinha um pod Key Account. Que é aquilo que a gente falou de fazer pro cohort. O que eu tenho em mente aqui, que tem a ver com essa pergunta do Gui, é assim, ó. O squad vai ter CS no mesmo squad que tem vendedor. O squad tem que também reter o cliente. Mas o vendedor não tem que atender o cliente, ele tem que vender. Mas ele tem que estar de olho se esse cara tá retendo. Não é tipo ir lá fazer um follow-up, ver se o cara tá tudo certo. É saber assim, tá caindo muito os clientes. Cara, tem que melhorar uma reunião mensal vendo, cara, todos os caras trouxe de e-commerce então caíram. Na verdade, mensal não. Eu sugiro, o ideal é trabalhar com o conceito de Scrum, Daily Scrum todo dia, batendo vale número. A pena eu trazer esse feedback pro cara. Sim, Ele total. tem esse olhar, ele não tem que... Total. Ele não vai Mas atender. esse é o grande motivo. Se não for pra ter isso, não faz sentido ter o squad. O squad é justamente pra gerar essa proximidade de feedback diário. Não, mas esse é nosso conflito interno, Camille, porque a gente acredita muito no lance do foco. Fizemos isso, só que foi de extremo. Que o nosso vendedor tá cagando hoje pro resultado. Ele só fecha e foda-se o melhor FII possível. Se esse tem uns bom, caras... não tá nem aí. Porque não tem olhar nenhum pro Tem uns ou outros que, tipo assim, eles só fecham, mas eles ficam tipo, puta que pariu, será que isso aqui vai dar certo? Eles até se importam, mas a gente vinha até então com essa empurrada de tipo, foda-se, e começou a dar problema. Mas é um comportamento comum. Esses dias eu fui fazer um diagnóstico num cliente. Quer perder o foco, mas quer trazer um pouquinho mais de responsabilidade. Mas assim, não é um comportamento incomum. Quando você separa, né, em grupos totalmente isolados, né, eles têm a tendência de olhar só pro resultado que ele tem que fazer e esquecer o resto. Isso é uma tendência, isso é muito ruim. Existe uma diferença muito grande entre ter foco e cagar e andar pro resto. Então, quando você formata a equipe nesse conceito de squad, o que você ganha com isso? A gente brincava lá que cada squad era uma lojinha. Tipo, cara, cuida da tua lojinha. E aí eles tinham uma planilha. A loja tem N objetivos, cada um vai cuidar um pouquinho dentro da Vocês têm que cuidar da loja de vocês. Então, na reunião, na Daily Scrum, eles preenchiam todos os dias a planilha da lojinha. E aí, na reunião de Sprint Planning, que era segunda-feira, todo account manager participava da reunião comigo e a Sales Ops é que cantava o número de cada um, falando, cara, a lojinha do fulano tá assim, a lojinha do fulano tá assim. Então, a gente abria pra todos os líderes de pod qual era o gargalo de cada lojinha. Cara, a lojinha do fulano, o gargalo é lead. A lojinha do fulano, o gargalo é conversão de tudo que tá chegando pro closer não tá virando proposta, ou da proposta não tá virando fechamento. Então, até os gargalos de cada pod eram abertos entre eles pra gente fazer benchmark e trocar. Falar, pô, a lojinha do Denner tá com problema de geração de demanda, mas a minha tem demanda, mas não tá convertendo. Joga a demanda pro outro. Não, a gente não jogava. O cara tinha que resolver o problema da lojinha dele. Mas isso fechar porque é a torneira dele, né? Pô, se lead custa caro. Mas isso é legal, porque você descobre o gargalo com facilidade. Quantos pods tu tinha? A gente tava, quando eu fiz a minha transição, saí de lá, a gente tava com 8. Interessante. A gente tá pra montar 4, né? Logo de cara, assim. A pessoa de Sales Ops, ela atendia vários pods, né? Todos. Porque, na verdade, ela atendia... ela ficaria do teu lado, entendeu? Ficaria do teu lado. Porque tu não tá dentro do squad. Ele é o teu braço direito. É, isso vai aí. ter que olhar tudo. É o BI da nossa nova estrutura. Não faz sentido ter dentro do pod um cara E isso é legal porque tira uma parte da carga de gestão, que na maioria dos casos o team leader que entenda como account manager ou faixa preta, não tem. Então, normalmente o faixa preta é alguém que é muito bom na prática da venda. Ele é bom líder, ele vai gritar pra todo mundo, bora!
bater meta, mas ele não é o cara da planilha, ele não é o cara das métricas. Então, o seus ele ops, também vende. ele é um staff... Mas nesse pod, eu tenho o cara de CS, por exemplo. Esse cara de CS pode ser head, considerando que boa parte do pod tá focado em venda? Pode ser faixa preta? Pode ser Na minha faixa preta, o cara visão- de CS dentro do pod? Eu vou te falar que O cara de CS tá condenado a nunca ser faixa preta. Então... Te peguei nessa, né? Essa é uma É que eu pergunta acho que é muito difícil que a galera de específica CS nossa, né? vai querer brigar comigo. Mas em 90% dos casos, o que eu vejo são profissionais de CS que não veem a área de CS como uma área de cross-sell e upsell, e sim uma área de fazer o cliente feliz. E isso é uma merda. Porque, na verdade, ele não é fazer o cliente feliz. Você faz o cliente feliz vendendo pra ele coisas que ele precisa. A métrica de ele gastando mais com Exatamente. Então, assim, ele tem que estar focado em cross-sell, upsell. Então, qual é o perigo, na minha visão, de um líder de pod que não é tracionado por venda, que quer fazer o cliente feliz, por exemplo? O time é o reflexo dele. Então, ele tem que ser uma pessoa que tenha legitimidade pra desenvolver as pessoas que estão abaixo dele pra ser melhores do que ele. Se ele é ruim, ele vai desenvolver a pessoa pra ser melhor que ele e não vai ser muito bom. Naquela estrutura que eu tava te falando, a gente teria, por exemplo, pra simplificar pra galera, o CS e a venda, e a ideia é ter um nível de liderança, que eu tava chamando de faixa amarela, que é tipo assim, o closer dentro do pod, dentro do squad, vai ter o closer, que é líder do seu peer ali, do seu par dentro do squad. Mesmo que o faixa preta, que o head do squad pode ser alguém do CS. Mas eu ainda tenho um gerente do meu closer, que ele tá ali pra liderar o closer, mesmo que a responsabilidade do squad inteiro esteja na mão de um cara de CS. Isso ameniza um pouco, porque eu ainda tenho uma subliderança ali dentro pra ajudar o meu closer a performar melhor com um closer mais sênior, por exemplo. As experiências que eu tive ali com os pods, os líderes que mais deram certo, que mais performaram, eram líderes que eram closer. Eu tentei com quem era CS e teve gente que pediu pra sair, teve gente que pediu pra virar, voltar pra operação. Eu não sei se é por causa da pressão, né? Não sei se em si por causa da pressão. Mas você imagina o seguinte, é mais fácil segurar o louco ou empurrar o tonto? Se você tem um cara, por exemplo, que é muito hunter como líder, parte da tua equipe é hunter, parte é farmer, é mais fácil você falar assim, cara, dá uma segurada aqui que agora você vai ter que desenvolver e apoiar o cara que é farmer. Ele consegue fazer isso. Agora, se pegar o cara farmer e falar, cara, você vai ter que ser cachorro louco, vender pra caramba. Ele fala, cara, me volta lá pra minha função, porque eu não vou conseguir liderar um cara que é cachorro louco, que eu preciso ensinar ele a ser hunter, porque eu não sou. Na minha visão, é mais fácil você dar uma segurada na energia do cara e fazer ele aprender uma parte que é mais farmer, do que pegar o cara farmer e falar que ele tem que ser hunter. Nessa dinâmica, o louco ou empurrar o burro. é que nessa dinâmica a gente teria os vendedores muito mais cachorro louco e a galera de CS muito menos. Muito mais isso, farmer. Como o cara de CS aqui, sim, é muito real. Porque o closer, A maioria ele poderia ser um bom farmer, né? Isso é fato. Eu faço muito bem farmer. Não gosto, mas faço. Agora, pergunta pro cara farmer se ele vai fazer muito bem o trabalho hunter. Às vezes não faz, é mais difícil pra ele. Porque ele é um outro perfil. E a meta vira a meta do pod ou a meta não existe a meta do departamento de vendas, existe a meta do pod, né? O líder, no formato que a gente montou, o líder era responsável pela meta do pod. O geração de demanda também era comissionado em cima da meta do pod, mas o closer era comissionado individualmente. Tá, mas não tem a meta do departamento de venda, então. Tem a meta do pod só. Não, tem a meta do departamento que é o head que tem que cuidar. Tipo assim, ó, tá. é que Porque É a mesma aquela- coisa que a gente tava pensando, é uma grande meta que ela vai ser Porque o dividida que pelos acontece pods. hoje? Hoje a gente tem a meta comercial, aí bate a meta, faz maior away com os vendedores, leva eles pra não sei o quê, e a galera, todo o resto da empresa fica... A ver navios, Não né? ganha nada. E o cara que gerou o lead, o cara que garantiu a receita. Não, no o cara caso que do pod, fez- todo mundo ganha. E aí o que você tem que pensar é o seguinte, é quais o são pod, as áreas exatamente. ali que estão relacionadas a tudo? Por exemplo, financeiro. Se você vai colocar o financeiro no pod, não tem meta individual do financeiro. A meta do financeiro é a meta do pod. Agora, o closer, que tem ali o resultado individual dele, a gente tentou fazer, deu merda. Assim, colocar a meta do vendedor sendo a meta do pod, deu muita merda. Porque você tem o outlier, imagina que você tem um pod com 2 vendedores. Aí você tem um que é lanterninha, o outro que é outlier. O outlier vai ficar muito puto de ter que... Depender do- Nossa, levar nas costas. levar nas costas. Não funciona. não, isso Agora, sim. pra todas as outras funções do pod, funciona bem. Desde o líder até o financeiro. É que hoje rola, tipo assim, o departamento de venda bateu a meta, mas eu tenho, cara, 70% deles que performam super abaixo da média, tá ligado? Só que os outros levantaram o departamento de venda. Só pra entender essa parte que não ficou muito claro pra mim, eu teria, então, as metas separadas por indivíduo que forma a meta Não. total ou uma meta total Não, só? você tem uma meta total. E você vai pagar uma variável, por exemplo, imagina que você vai pagar uma variável pra todos os integrantes do pod. Pra pessoas que não têm um contato direto ali com o cliente, imagina o financeiro, tá? Sim, um percentual menor. O percentual dele é em cima do resultado do pod. E, posso te falar a real? Quando eu comecei a comissionar a galera de CS que não era comissionada, o cara tava ganhando R$500 de comissão feliz da vida. Porque, tipo, nunca ganhei Sim, nada, nunca ganhei R$500 nada.
tô feliz. Então, não é difícil fazer o financeiro ficar feliz com comissão. Sabe como é que eu tô pensando da comissão da venda do CS e do financeiro? Não ser um variável sobre a receita, ser um fixo. Cara, tu vai ganhar R$500 se tu bater X% de NPS, tá ligado? Você cria uma... A gente cria outras metas dentro do pod. Você cria um tier, né? Tipo, tier 1, 2 e 3, de acordo com o nível de meta batida. Tu pode ganhar R$2.000 a mais, dividido em 4, que é NPS, MHS, LTV sobre CAC. Faz total sentido. Se tu bater dessa meta, chega em R$500. Fica mais controlado também, pra você não errar a mão na comissão, senão daqui a pouco o financeiro tá ganhando 5 mil. Né? Então você cria tier de faixas de premiação. Agora, o vendedor não funciona fazer isso. O vendedor é meta normal. E o variável dele tem que ser dele. Tipo, cara, você tem a sua meta individual e você ganha em cima disso. É que isso que move o vendedor. O vendedor que é vendedor, aqueles que realmente, putz, tem muita gente bons. querendo mudar isso, mas eu acho que ainda, eu não sei se eu vou estar viva pra ver essa mudança. A gente tem que finalizar, eu acho. Tem que finalizar. Que eu tenho reunião aqui às 16, mas esse episódio, tem muito puta primo, merda, né? hein? É que tem muito primo passando por desafio. A galera que tá passando esses desafios aí, depois a gente passa o podcast pra eles fazerem direitinho, que é a gente, no caso. Muito bom. Obrigada pelo convite, A gente que agradece pela presença e o baita conteúdo, né? Privilégio nosso, Privilégio total. Grande presença. Quem quiser saber mais da Cameli? Eu sabia que ia rolar um bullying, agora né? eu tô com o Cameli. Eu também, eu vou falar normalmente, assim, pra falar comigo, o mais fácil é Instagram e LinkedIn. Cameli Rabelo. Cameli com Y, Rabelo. Então, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Da mesma forma, prometo responder em até 48 horas. Response time em 48 horas. E tá focada em informação e mentoria de times de venda e tudo mais, né? A Exchange hoje ela atua com treinamento em turma aberta de liderança e gestão em vendas, formação de vendedores e muito mais treinamento em company, né? Então, a gente faz muito treinamento em company e mentoria para heads de vendas. Então, a galera que tá aí, principalmente CEOs que sofrem com isso, né? Fala, cara, eu preciso de um diretor comercial, mas o que eu posso pagar é um team leader. O que eu faço? Normalmente, o que eu aconselho é contrata alguém que tenha potencial e contrata uma consultoria pra cuidar dessa pessoa durante 6 meses e dar um banho de loja nela que resolve. É isso que a gente faz, né? Dá banho de loja em head de vendas. É isso aí. A gente faz isso em todas as áreas aqui. Acho que vai dar negócio então, a gente tá... Pois é. Vai dar negócio pro primo dele que tá precisando pra caralho. Eu vou indicar pra ele. Boa. Obrigada, gente. Muito bom, pessoal. Privilégio. Lembrando que é aquela promoção, link, né? Link aqui na descrição do podcast pra te gerar teu próprio link e divulgar o podcast. Quem conseguir mais amiguinhos que cliquem no seu link pode participar de uma mentoria junto com a gente virar um episódio do Roy Hunter. Lembrando que também tem os nossos Instagram, @Guilherme Lippert, Rômulo Off. Rômulo né? _OF. Rômulo Oliveira _F. Fernandes. Boa. Daniel Lippert, Cameli Rabelo, tá todo mundo aí. E o @V4 Company, obviamente, pra você também poder mandar suas sugestões, feedbacks, tudo mais sobre o podcast que a gente tá sempre aceitando. Compartilha com o time comercial. Sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company. O nosso negócio é vender. Não, deixa eu... Eu não sou ninguém, pessoal. Eu sou o Romulo Fernandes, Equity Partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Edição Noise Wise.